Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito obrigado, meu Deus, pela essa rica oportunidade que eu tenho mais um dia de estar aqui anunciando a Tua palavra, falando em Teu nome. Que o Senhor possa me usar, Pai amado, para atingir, Senhor, o coração das pessoas que aqui se prostam, que atentam seus ouvidos para as Suas palavras. E hoje que o Senhor possa trabalhar no teu coração, na tua mente, na tua família, no teu seio familiar. E hoje eu gostaria de falar sobre o avivamento do Senhor. O avivamento do Senhor. Aonde Deus chega, nada mais é como antes. Tudo se faz novo. É verdade, tudo se faz novo. Aonde Deus chega, nada é mais como antes. Tudo se torna novo. Tudo é renovar, novas esperanças, novas atitudes. E hoje vamos falar um pouco sobre o livro de Atos nos Apóstolos, que é onde mais teve avivamento. Conforme a promessa de Jesus, no capítulo 1, no versículo 8 do Senhor, que diz: mas recebeis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e aos confins da terra. A promessa do Senhor Jesus se estende não só ao povo de Israel, mas aos confins da terra, onde alcançou hoje eu e tu, aqui estamos no Brasil. A glória do Senhor Jesus chegou até nós e podemos ser bem-aventurados, porque cremos no Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos deu uma nova chance de vida. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de avivamento pentecostal, pois a partir do dia de Pentecoste, a história da igreja nunca mais foi a mesma. O avivamento pentecostal se alastrou como um fogo por toda a parte do Império Romano, e ninguém mais pôde deter a chama pentecostal que ardia no coração daqueles cristãos primitivos. Amém? Então, depois que no dia do Pentecoste o Espírito Santo do Senhor desceu, aonde lá estavam os apóstolos do Senhor e alguns crentes, nunca mais a igreja foi a mesma. Em Atos 2, o avivamento no dia de Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. 120 crentes são batizados com o Santo e começam a falar em novas línguas. A igreja do Senhor é inaugurada na terra. E neste mesmo dia, quase 3.000 almas se convertem a Jesus de uma só vez. Aonde a palavra do Senhor chega nada mais como antes. Aonde o Espírito Santo desce, ninguém volta a ser o que era antes. E o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros mais lindos que tem, porque fala muito sobre o avivamento do Senhor, depois que o Senhor Jesus partiu, depois que ele deixou um cajado na mão dos apóstolos. Então a sua história muda, a história da igreja muda, e podemos ver grandes feitos em Atos, no capítulo 3. Atos 3, na porta do templo, Pedro e João vão para o templo orar e curam um paralítico que ficava junto à porta no templo, o qual entra no templo saltando e glorificando a Deus. Deus é maravilhoso. Em Atos 4, o avivamento entre os discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Em Atos 7, o avivamento na tribuna do Sinédrio. Estevão, um dos 7 diáconos, cheio do Espírito Santo, prega uma grande mensagem perante o Sinédrio judaico, e sua mensagem fica impregnada na mente de Paulo, que se converte mais tarde. Em Atos 8, o avivamento em Samaria. Filipe desce a Samaria e prega a Cristo, e multidões são impactadas pelo poder de Deus, nascendo uma igreja pentecostal entre os samaritanos. Em Atos 9, o avivamento no caminho de Damasco. Saulo, o maior perseguidor da igreja primitiva, converte-se a Cristo e se torna no maior avivalista da igreja cristã.
no primeiro século. Em Atos 10, o avivamento na casa de Cornélio. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio e todos foram batizados com o Espírito Santo. Em Atos 12, o avivamento na prisão. Pedro é solto milagrosamente na prisão e um grande mover de Deus se espalha pela cidade. Amém? Em Atos 13, avivamento missionário na igreja de Antioquia. Barnabé e Saulo são chamados pelo Espírito Santo para iniciarem a primeira viagem missionária transcultural. Em Atos 16, o avivamento em Filipos. Um grande terremoto sacode os alicerces da prisão de Filipos, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E tanto os presos como os funcionários do presídio são libertos por Cristo. Em Atos 17, o avivamento em Atenas, Tessalônica e Bereia. Estas três cidades são impactadas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. Em Atos 18, o avivamento de Corinto. A cidade de Corinto é impactada pelo poder de Deus por meio da operação de todos os dons espirituais. Então veja que o avivamento está indo longe, já chegou, saiu de Jerusalém e está indo bem para longe. Então em Atos 23, o avivamento no Sinédrio, Paulo faz aquilo que Estevão havia feito antes, prega uma mensagem cheia do Espírito Santo. Em Atos 24, o avivamento no palácio do governador Félix. Paulo evangeliza o governador Félix e sua esposa. Em Atos 25, o avivamento no palácio do governador Festo. Paulo evangeliza o governador Festo, sucessor de Félix. O avivamento no tribunal romano. Paulo evangeliza o rei Agripa e outras autoridades romanas. É o 26 esse. O 27, o avivamento no navio alexandrino. Paulo ganha toda a tripulação do navio. Aleluia. Atos 28. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um verdadeiro manual de como ter um avivamento com o Senhor. Tanto em prática como em fé. Como botar em prática, como fazer. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro muito bom, em que o avivamento vai chegar na tua casa, na tua vida. Você pode ver tantos milagres foram feitos no livro de Atos, de pessoas improváveis. Assim Deus pode fazer na tua vida. Quando Deus chega na tua vida, quando tu tem um encontro verdadeiro com Jesus, nunca mais tu vai ser o mesmo. Nunca mais tu volta a ser o que tu era antes. Porque o Senhor chegou, o Senhor trabalha, o Senhor te justifica, o Senhor te escolhe, Ele te guarda, Ele guarda a tua família, Ele guarda a tua casa, o teu trabalho, a tua caminhada, os teus pés, e nunca mais tu será o mesmo em Cristo Jesus. Então, assim como a minha vida foi um avivamento através dessa palavra, assim Ele, Senhor, vai fazer na tua. Que hoje o Senhor possa cuidar da tua entrada e da tua saída. Que hoje Ele possa te dar direcionamento. E que o avivamento chega hoje na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, com a paz do Senhor. Amém.